Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui apresentar mais um escândalo dessa nova igreja que agora está sendo comandada por esse tal de Leão XIV. Então muita gente teve uma impressão de que ele ia retomar as coisas como a Igreja Católica sempre fez, mas depois de um primeiro período de algumas aparências e de uma apresentação assim mais tranquila, esse tal leão, que deveria se chamar Francisco II, continua fazendo exatamente aquilo que Francisco fez, ou seja, levar adiante esse processo revolucionário de criar uma igreja totalmente adaptada à mentalidade do mundo moderno. Então, o que nós estamos vendo aí é que ele está querendo aplicar esse projeto da ONU que se chama Agenda 2030. E agora, no início desse mês de julho, ele aprovou essa nova missa, que é uma missa feita para conservar a criação. Então, nós chamamos também de missa ecológica. Então, quer dizer que é uma mentalidade nova que não tem nada a ver com o pensamento do catolicismo. Então, agora vai aparecer tudo quanto é coisa, pessoas que vão entrar ali carregando um vaso de planta, outra vai entrar com umas frutas na cabeça. Então quer dizer que vai ter todo tipo de criatividade em cima dessa nova missa ecológica que eles acabaram de criar ali. Então, em resumo, o que nós estamos querendo dizer é que esse tal Leão XIV, apesar de colocar ali algumas aparências de alguma coisa mais conservadora, ele está continuando o projeto de demolição da Igreja Católica, que já foi implantado desde o Vaticano II e agora chegou num ponto mais extremo através do falso pontificado de Francisco. E há algumas vozes no mundo que permanecem bem orientadas para denunciar esse grande processo de demolição. Então eu posso citar, por exemplo, esse bispo nos Estados Unidos, que é o bispo Strickland, que tem feito aí desde o início uma oposição clara a esse falso Papa Leão, mostrando que ele, na verdade, é a continuação de tudo aquilo que fez Francisco, que ele está não só mantendo, mas levando adiante esse projeto dessa igreja sinodal. Você veja que esse tal de John Henry, que é um apresentador do LifeSite News, que também tem uma grande repercussão nos Estados Unidos, justamente foi agora demitido porque ele estava criticando o leão. Então quer dizer que esse pessoal, eles não poupam ninguém e eles trabalham como tiranos para calar todas as vozes daquelas pessoas que têm ali alguma compreensão maior do problema e que queiram defender a Igreja Católica. Então o próprio Monsenhor Viganò, que, como nós sabemos, tinha no ano passado chegado a uma conclusão clara sobre essa questão aí do papado e estava dizendo claramente que Francisco era um falso papa e que o pontificado de Francisco, bem como desses outros que defenderam o Vaticano II, não é um pontificado válido. Então, depois de todas essas conclusões, parece que Monsenhor Viganò teve uma tendência de voltar para trás e reconhecer Leão XIV como Papa. E isso nós comentamos há 15 dias numa outra conferência. Mas graças a Deus, agora ele teve uma lucidez e percebeu, com esse golpe aí dessa nova missa ecológica e com a defesa dessa Agenda 2030, que, na verdade, esse tal de camaleão aí não é outra coisa senão
uma continuação dessa impostura de Francisco. Então, diante desse quadro, nós estamos sempre mostrando para as pessoas que a Igreja Católica verdadeira, ela tem dificuldade de andar para frente e de se manifestar de uma forma evidente como ela se manifestou no passado. Em primeiro lugar, como nós sabemos, porque o próprio poder temporal faz questão de apoiar a Igreja do Vaticano II. Então, quando eu falo de poder temporal, não é somente de um ou outro, mas de todos os governos do mundo inteiro que estão aliados nesses sistemas que eles chamam de democracia e que fazem questão de apoiar essa nova Igreja Católica que está em plena sintonia com a República, com a Revolução e com esse projeto da nova ordem mundial. Então, esse poder temporal já é o primeiro defensor desse falso catolicismo. Mas, ainda por cima, vem uma briga interna entre aqueles que se dizem católicos e que fazem questão ali de fazer duas correntes, ambas heréticas, para defender duas posições. Então, de um lado, você tem esses que nós denunciamos como galicanos, ou seja, pessoas que não aceitam o dogma da infalibilidade pontifical e que defendem essa ideia de que o Papa pode ensinar graves erros e graves heresias, que ele pode continuar mesmo assim sendo um Papa verdadeiro. E, de outro lado, você tem esses legitimistas, como é o caso, por exemplo, deste tal Padre José Eduardo ali no Brasil, que inclusive agora nessa semana fez aí um vídeo onde ele fala do tradineogalicanismo carioca. É interessante o título, que aí você pode ver que de alguma forma ele escutou as nossas conferências, ou pelo menos escutou alguém que sabe o que a gente está dizendo. Porque isso é exatamente o que nós já temos denunciado há muito tempo a respeito desse Centro Dom Bosco e de outros grupos lefebristas que, na verdade, não são outra coisa do que heréticos galicanos. Então isso é um passo positivo, porque esses legitimistas, pelo menos, estão conseguindo identificar claramente que esse movimento aí neoconservador ou tradicionalista não é católico. Por quê? Porque apesar deles defenderem certos valores, defenderem certos livros ou quererem conservar a missa tradicional, essas pessoas são cismáticas. Porque eles estão em oposição àqueles que eles chamam de Papa. Isso aí não é possível. Então, uma coisa é evidente, que nós não podemos estar contra alguém que é um verdadeiro Papa. E é por isso que nós estamos sempre esclarecendo nas nossas conferências que nós nunca nos colocamos contra um Papa, mas simplesmente nós denunciamos a impostura de pessoas que se apresentam como papas, mas que não têm nenhuma legitimidade do ponto de vista da doutrina católica. Porque não basta que a pessoa esteja ali no Vaticano, se apresentando ali com batina branca e sendo reconhecido pelas pessoas como Papa, para nós dizermos, olha, aí está o vigário de Cristo. Não, não é bem assim. Porque já houve na história, inclusive, outras pessoas que viveram ali no Vaticano e que eram reconhecidas por alguns como papas, mas não foram papas legítimos. Então é preciso a gente ter esse discernimento para a gente perceber que a doutrina católica nos dá uma conclusão exata a respeito do que acontece hoje nessa crise da igreja. E nós podemos dizer com certeza absoluta que nós hoje não temos um Papa válido. E isso é que a gente explica sempre. O sedevacantismo, como a gente costuma chamar, não é uma teoria, mas é uma conclusão teológica. Uma conclusão evidente, baseada não só na teologia católica, mas também
no magistério, no direito canônico e mesmo na história da igreja. Então, essa conclusão é obrigatória para quem deseja entender o que está acontecendo hoje na igreja. Porque se a pessoa não chega a essa conclusão, ela vai cair em contradição. E se ela está em contradição, é sinal que ela está errada. Então aí vem a contradição dos galicanos, todos esses grupos tradicionalistas, e a contradição também desses legitimistas, como é o caso desse padre aí, que afirmam que eles estão em plena comunhão com o Papa, ou seja, com aquele que chamam de Papa, mas eles também têm críticas em relação ao Vaticano II ou àquilo que eles estão fazendo aí com essa igreja sinodal. E se não tem críticas nenhuma, é simplesmente porque a pessoa assimilou totalmente essa nova religião. Então quer dizer que ela sai 100% do galicanismo, ela obedece tudo que vem do Vaticano, ela defende todas essas novas doutrinas e tudo que está sendo feito nessa igreja sinodal, mas ela não conhece o catolicismo. Então, essa pessoa nós consideramos simplesmente um ingênuo. Alguém que nasceu nessa nova igreja, foi doutrinado assim e pronto, é um fanático dessa nova religião sinodal. Então, diante dessa pessoa, nós não temos nada que fazer, porque essas pessoas aí são simplesmente pessoas já formatadas pelo sistema. Agora, se a pessoa tem o erro do galicanismo, então que ela renuncie ao galicanismo e ela aceite o dogma da infalibilidade papal. Inclusive, hoje, dia 18 de julho, dia que nós estamos aqui fazendo essa conferência, é o dia do aniversário da promulgação do dogma da infalibilidade papal, através dessa Constituição do Concílio Vaticano I, chamada Pastor Aeternus. Então, realmente é muito importante esse texto da Pastor Aeternus. Inclusive, nós fizemos aí no nosso canal Frei Tiago Oficial a leitura comentada do texto da Pastor Aeternus e fizemos também a leitura de um texto da história de como foi difícil para Pio IX, naquela ocasião, para chegar a esse passo final da proclamação desse dogma. Porque havia muita oposição por parte dos galicanos, que inclusive se absteram em massa de votar nessa promulgação aí dessa Constituição. Então quer dizer que isso aí foi uma grande batalha da igreja, mas a igreja venceu. E a igreja colocou ali a verdade sobre o ensinamento de um Papa verdadeiro. Que ele é sempre infalível nos seus pronunciamentos, quando ele fala para toda a igreja e quando ele está falando como Papa. Isso significa ex cathedra. Então significa que ele vai sempre definir a verdade quando ele está ensinando como Papa. Um ensinamento público dirigido a toda a igreja. Isso pode ser numa encíclica, pode ser numa bula, pode ser no ensinamento normal do dia a dia que ele, como vigário de Cristo, faz para confirmar os irmãos na fé. E é isso que esse padre José Eduardo não entende e esses outros padres também que agora estão procurando a fraternidade de São Pio X. Quer dizer que todos eles, de certa forma, são contaminados por esse neogalicanismo, como ele disse ali, que é justamente essa doutrina que a igreja condenou por ocasião ali do Vaticano I. Então a igreja católica, ela se sustenta através dessa verdade de fé de que Jesus Cristo deu ao sucessor de São Pedro uma graça dele ensinar sempre a verdade. E é por isso é que nós obedecemos sempre ao Papa e por isso que nós devemos também acreditar em tudo que ele ensina e fazer um vínculo de unidade em
torno da figura de um Papa verdadeiro. Então, essas coisas são princípios do catolicismo e nós não podemos renunciar a isso. No entanto, é uma batalha muito grande para a igreja manter as verdades da fé, justamente porque essas verdades vão contra os princípios falsos do mundo e da revolução. Então você pode observar a astúcia dos inimigos da igreja, que no dia seguinte, ou seja, no dia 19 de julho, dia seguinte da promulgação do dogma da infalibilidade papal, a Prússia declarou guerra contra a França e a Europa entrou em convulsão. Isso no ano de 1870. E eles foram obrigados a terminar o Concílio Vaticano I e dissipar tudo aquilo, prorrogando o concílio para uma outra ocasião oportuna. Então, essa ocasião nunca aconteceu, porque nós não tivemos até hoje, desde 1870, uma ocasião oportuna onde a igreja pudesse se reunir com liberdade para decidir verdadeiramente as coisas que concernem ao catolicismo. Porque, como nós sempre explicamos, o Vaticano II foi uma impostura, não foi um concílio verdadeiro. Então é por isso que nós chegamos nesse ponto que nós chegamos hoje. Quando você vê que está sendo implantada uma nova ordem, e essa nova ordem não só é inimiga da igreja, mas é também inimiga da humanidade. Então por isso que eu faço questão aqui de comentar essa carta de Monsenhor Viganò, escrita no dia 14 de julho, que vai mostrar a realidade desse problema. É justamente quando ele diz que o programa da ONU, denominado Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, é difundida pelas organizações internacionais baseadas na teoria neo-malthusiana, que considera a humanidade o câncer do planeta e busca o extermínio de bilhões de pessoas. Então quer dizer que ali, essa última fase da revolução, que nós chamamos de Revolução Verde, ecológica, que é ainda pior do que o comunismo, vai dizer que é necessário diminuir a população mundial porque o ecossistema está ameaçado pela quantidade de gente que existe no planeta. Então diz que para tornar a emergência climática aceitável, essas organizações financiam associações, empresas, especialistas e influenciadores para semear o pânico em uma operação de terrorismo midiático, ao mesmo tempo que forçam os governos a censurar vozes dissidentes, rotulando-as de teorias de conspiração ou negacionismo climático, assim como aconteceu há alguns anos com a farsa da pandemia psicodélica. Esta crise, assim como a crise pandêmica, econômica e bélica, constitui um pretexto para a imposição de medidas coercitivas em detrimento exclusivo dos cidadãos, cuja propriedade está ameaçada, mas também sua saúde e a sua própria existência. Então quer dizer que nós já percebemos que o método é exatamente esse. Em nome do bem da nação, da saúde, do benefício, da proteção do planeta, da ecologia, eles agora podem fazer qualquer coisa. Ou seja, tomar a sua propriedade, impedir a pessoa de ir para onde ela quer e de fazer as coisas que ela deseja, em nome de um projeto que visa o bem, segundo eles, de todo o planeta. Então esses arquitetos do Acordo Verde têm como objetivo explícito da transição ecológica a eliminação de grande parte da população mundial e o estabelecimento de uma ditadura tecnocrática voltada para o controle social e a limitação das liberdades fundamentais. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo e é isso que todos os papas conciliares pediram. Um governo mundial que possa garantir esse controle de todo mundo diante desses falsos projetos que eles estão ali querendo sustentar. Então continua aqui Monsenhor Viganò dizendo que no passado
a hierarquia bergoliana havia promovido soros genéticos experimentais produzidos com derivados de fetos abortados, chegando a tranquilizar os fiéis sobre a possibilidade moral de seu uso em uma nota da Congregação para a Doutrina da Fé. Quer dizer que até nisso eles mentiram, dizendo que era permitido usar fetos abortados para poder dizer, não, isso aqui é bom, isso aqui é para o estudo, para curar as pessoas e tal. E, na época, o então Monsenhor Robert Prevost também promovia o uso de máscaras, o distanciamento social e o cumprimento de normas sanitárias absurdas e nocivas. Como nós já denunciamos outras vezes, agora, graças a Deus, Monsenhor Viganò está percebendo isso. Então, a estreita colaboração do Vaticano de Bergoglio com os mais altos representantes da Big Pharma e os seus financiadores é bem conhecida. E sabemos quão crucial foi o seu apoio à implementação daquela operação criminosa de pseudo-saúde e ao massacre que se seguiu. Isso daqui já ficou evidente para muitas pessoas. É, portanto, desanimador e escandaloso ver como, após anos de obsessão climática de Jorge Mário Bergoglio, que o seu sucessor continua, veja aí a frase, seu sucessor, o tal do Camaleão, continua a apoiar a agenda globalista, fornecendo fundamentos doutrinários para uma ideologia abertamente anti-humana e anticristã. Ele abusa do prestígio e da autoridade da Igreja Católica e do Papado para emprestar suposta legitimidade e até mesmo peso moral positivo a um plano criminoso que merece a mais aberta e severa condenação. Então, quer dizer que essa frase aqui é muito importante e nós devemos perceber, as pessoas deveriam pensar no que esse arcebispo está dizendo aqui. Que esse tal de Leão abusa do prestígio e da autoridade de um suposto papado e de se apresentar ali como uma pessoa legítima para ocupar a cátedra de São Pedro e depois dar a sua aprovação, como nós vemos aí, ele já começou a celebrar a missa ecológica, né, e está promovendo, através dos seus discursos, a Agenda 2030 e esse plano criminoso que deveria, de um verdadeiro Papa, merecer a mais aberta e severa condenação. Mas ao contrário disso, olha, veja que ainda mais desanimador é o silêncio ou mesmo a aprovação entusiástica daqueles, especialmente entre os católicos conservadores, que persistem, apesar de todas as evidências, em ver o pontificado de Leão como uma ruptura com Jorge Bergoglio, quando, na realidade, ele se posicionou claramente até agora em continuidade com o que o jesuíta argentino iniciou. Então é o caso ali desse padre José Eduardo e de outros que estão defendendo Leão, quando, na verdade, ele está continuando o que o jesuíta argentino iniciou. Ou seja, a última fase mais violenta da revolução do Concílio Vaticano II. Como observou corretamente um comentarista desses eventos, o vendedor muda, mas não o produto, que continua falsificado. Então não tem como você estar em obediência e em comunhão com alguém que vende um produto falsificado. E se ele tem um produto falsificado é porque é um vendedor falso. Portanto, não podemos dar legitimidade a essa pessoa que não está, de forma alguma, comunicando para nós o verdadeiro catolicismo. Não há necessidade de uma conversão ecológica, continua aqui Monsenhor Viganò, especialmente quando ela constitui um paliativo sentimental e quimérico para uma verdadeira conversão dos corações a Nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Então isso aqui é importante também porque, em nome da ecologia, eles querem fazer esse ecumenismo. Então quer dizer que nós temos uma casa comum e significa que todos são irmãos nessa mesma casa.
Então nós somos obrigados a manter uma fraternidade com todas as religiões, porque senão, se a gente começar a dizer, não, mas a nossa religião ensina assim, você é herético, você não vai para o céu, você não se salva. Então quer dizer que esse discurso, que é na verdade o discurso da Igreja Católica, hoje em dia não pode mais ser aplicado. Por quê? Porque senão nós vamos começar a brigar, com isso as árvores vão cair, os peixes vão morrer, e os peixes vão morrendo, e com isso a nossa vida na Terra será comprometida, e no final das contas nós todos vamos morrer. Então, como ele só se preocupa com a vida natural, então é claro que temos que ignorar agora todos os dogmas, todos os ensinamentos da fé, para nós vivermos nessa religião ecológica, onde todos são amigos e onde o único objetivo fundamental da humanidade é manter o funcionamento dessa casa comum. Quer dizer que nós temos que cuidar das coisas que estão ali oferecidas para a vida na Terra. Então, Monsenhor Viganò, por isso mesmo, conclui que essa conversão ecológica presta-se deliberadamente a alimentar uma visão materialista e horizontal da religião. É o que nós estamos sempre explicando. Que esse é justamente o princípio básico da revolução. De quebrar com o vertical, com esse foco em Deus, e colocar Deus somente como uma ideia, mas manter as coisas sempre numa perspectiva materialista, ou seja, só essa vida, e tudo no plano horizontal. Tudo somente para o homem, ou então somente para essa realidade terrena. Completamente alheia ao Evangelho e ao magistério católico. Ratificá-la com um rito litúrgico torna evidente a cumplicidade da hierarquia católica nos planos subversivos da nova ordem mundial, em detrimento dos fiéis e de toda a humanidade. Então, com isso, nós vemos que Monsenhor Viganò está aqui mostrando, mais uma vez, a sua lucidez de ser uma voz que se levanta ali no meio dessa hierarquia que se formou no Vaticano II, mas que percebeu que essa lógica moderna não pode ser aplicada ao Evangelho de Cristo. Então não é uma questão de adaptação aos sinais dos tempos, como eles dizem hoje em dia, mas é uma verdadeira revolução que vai colocar no lugar da Igreja Católica uma nova religião adaptada aos valores da nova ordem mundial. E com esses valores da revolução é que o anticristo vai reinar sobre o mundo. Então quer dizer que essa última etapa da nova igreja sinodal é a preparação final para a manifestação do anticristo. Então por isso que hoje nós estamos aproveitando essa conferência para convidar as pessoas para prestar atenção nessas coisas e para aceitar como verdadeiros católicos o dogma da infalibilidade papal, que é o ensinamento da fé proclamado por Pio IX, fundamental para nós termos um discernimento de identificarmos claramente que esses impostores que estão ali não são verdadeiros papas, sucessores de São Pedro, e renunciando à heresia do galicanismo, nós podemos então dar a nossa contribuição para que a Igreja Católica possa permanecer e depois possa ser restaurada. Então veja que nesse livro de Monsenhor Gomes, que se chama Onde Nós Estamos, ele diz claramente que a partir de 18 de julho de 1870, o galicanismo e os galicanos foram desmascarados. Então quer dizer que a partir desse dogma não tem mais essa história de dizer não, mas o Papa erra nisso, erra naquilo, ele talvez seja infalível somente no dogma. Não, acabou. 18 de julho de 1870, o galicanismo e os galicanos foram desmascarados. Bispos, padres e todos precisam de uma palavra guia, cuja verdade infalível não pode ser contestada por ninguém
e que exija obediência interior e exterior, instantânea, perseverante e levada até o martírio. Então aqui a citação de Monsenhor Gomes, que é um verdadeiro católico, que nos mostra a importância de nós seguirmos a verdadeira doutrina, não só no século XIX, mas também hoje, quando nós estamos ali nesse combate final contra os inimigos de Deus e os inimigos da igreja. Então que Deus nos ajude, que Deus nos dê o discernimento e que nós tenhamos força de perseverar até o fim no combate da fé. Amém.